Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o advogado Marcelo Vilaça. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Marcelo. Uma alegria recebê-lo outra vez aqui. Muito grato pelo convite novamente de estar aqui. É uma honra. A honra é toda nossa. E vamos discutir hoje um tema super atual, que é o tema do condomínio, viver em condomínio. Mas antes de falar das modernidades do condomínio, vamos falar o que é o condomínio. Vamos entender primeiro essa figura, essa abstração. Condomínio é aquela história, condomínio que, né, vamos tentar não ser muito direito, vamos tentar estabelecer. Condomínio é um conjunto de pessoas que vivem juntos naquele mesmo local. Existe um antagonismo na questão do condomínio, justamente que é a propriedade individual e a propriedade comum, o que é uma coisa e o que é outra. Mas, enfim, essa seria a união dessas pessoas que estão ali vivendo em apartamentos, principalmente, que vão viver com aquela área comum, com aquelas coisas comuns e com todos os problemas comuns também. Bom, já que você já chegou no ponto do problema... Só tem condomínio, essas definições, essas coisas todas, a gente deixa muito no papel, né, Martim? Porque as brigas são enormes, as discussões praticamente são infindáveis. Agora com esses novos tipos de locação, enfim, aí cada vez mais tem mais discussões. Pô, você está descrevendo o que? O condomínio uma arena romana, maluca. Mais ou menos. Daí para pior, dependendo do caso. Agora, quais são os três problemas principais que um condomínio tem, se você puder falar? Três. Esses daí são os clássicos 3 Cs, né? 3 Cs. 3 Cs. Carros e crianças. Carros e crianças. Aí eu coloco a mais o condômino. O condômino é o primeiro dele. O condômino, é o pai das crianças. O condômino também com C. A convenção de condomínio, que é lá no começo do condomínio que vai reger todas as normas dele. Enfim, vários outros Cs. O Código Civil, CC, que também regula o condomínio do 1300 alguma coisa. Enfim, para frente. E é isso. São várias confusões também com C. Você podia até fazer o receituário do C, né? Só assim, um abecedário com C já começa a melhorar, já é uma coisa bem grande. Bom, mas você falou de problema, mas e harmonia? Existe harmonia? É possível viver em harmonia? É difícil porque cada uma das pessoas, ela tem o seu... É como se fosse um casamento. O casamento também é uma coisa difícil porque você precisa, para viver em harmonia, você precisa ter a predisposição da outra pessoa que está dividindo aqueles espaços com você, ou mesmo aquele andar de cima, o andar de baixo e tudo mais, precisa dessa predisposição de paz e harmonia. E muitas vezes as pessoas com esse estresse da vida de hoje, com essa correria, esses problemas aí que nós estamos tendo de crises, valores, etc. e tal, as pessoas geralmente não têm essa harmonia necessária e um bate na porta do outro no carro, outro coloca na garagem que não mede a vaga direitinho, enfim, as crianças fazem barulho em hora errada, ficam jogando bola de basquete quando está chovendo em cima da cabeça do outro no fim de semana. Enfim, são problemas aí que se repetem e que são intercorrentes, mas fruto dessa junção das pessoas, né? Agora, você falou, uma das questões, da vez passada que você veio, a última vez que você veio aqui, nós falamos da Lei Brasileira de Inclusão. Isso.
A pergunta, relacionando a lei brasileira de inclusão com condomínio, eu pergunto, os condomínios estão obrigados a fazer acessibilidade? Opa, a partir da lei brasileira de inclusão, que entrou em vigência, como eu disse, acho que no outro programa, acho que no começo de janeiro do ano passado, 2016, ela, a partir desse momento, eles já são obrigados, principalmente os novos empreendimentos, a já estabelecer essa acessibilidade, inclusive os residenciais, principalmente os comerciais e residenciais também. E as adaptações antigas, etc. Agora, existe algum prazo para adaptação, por exemplo? A lei ainda não foi colocada para esse tipo de coisa. Por quê? Porque geralmente quem assume essa questão das obras e nos municípios em cada lugar são cada um dos municípios do Brasil. Então é setorizado. Então, por exemplo, em São Paulo existe um código de obras. No Código de Obras de São Paulo, que foi promulgado, ainda está naquela época do prefeito fazer uns vetos, etc. e tal. E a Ordem dos Advogados, por intermédio das comissões de Civil e Comissão de Direito Ambiental, da Comissão do Deficiente e da Arquitetura e Urbanismo, nós conseguimos modificar alguns desses artigos que conflitavam com a lei. Então, foi feito um pedido, uma requisição, via presidência, para o prefeito, e ele acatou. Fiquei sabendo uma semana atrás, 10 dias no máximo, que ele acatou e vai modificar. E aí são 10 anos a menos de discussões em se aquilo vai ser ou não constitucional. Aquelas coisas que aquelas coisas de sempre mas foram colocados marotamente ali, como se fosse assim um subrépsil, vamos falar assim, não do legislador, que ele não tem essa coisa, mas talvez dos grandes corporações, enfim, que estão ali sempre indicando os seus problemas, né? Fazendo seu lobby, enfim, aquela coisa normal que acontece na sociedade e precisa ser sopesado. E aí sim tem que ter também essa censurinha, mirim, mas tem que ter nesses abusinhos para que a gente não vá a juízo, né? Martim, é menos um problema para se Uma pergunta, em São Paulo é uma cidade que tem prédio, já está ficando uma cidade antiga. Tem prédios da década de 30, de 20... bairros, por exemplo, bairros que foram construídos a partir da década de 50 principalmente, mas enfim, existe uma série de obras feitas, eu acho que a maioria que você não tem acessibilidade, seja nas ruas, nas calçadas, por exemplo, e seja no interior desses prédios. Por exemplo, quem mora num condomínio antigo poderá exigir desse condomínio rampa de acessibilidade, por exemplo? Entendo que possa, sim, mas desde que esse assunto seja levado, porque como toda obra em condomínio, é necessária uma previsão orçamentária. Né? E não adianta de um dia para o outro falar, olha, vamos deixar acessível tudo. Tem coisa que é impossível, tem coisa que é tombada pelo patrimônio histórico, etc. Mas há jeito. Tanto que nós vemos na Secretaria de Justiça, por exemplo, no pátio do colégio, que é o lugar mais tombado, vamos chamar assim, pelo patrimônio histórico, as rampas de acesso à Secretaria de Justiça, ali, tanto para cadeirantes, como essa acessibilidade primária, né, que seriam essas rampas de acesso. Porque a acessibilidade, ela vai além disso. Ela precisa também trazer condições das pessoas passarem pelas portas. Por exemplo, um cadeirante não adianta só ele andar e subir a rampa. O problema é que ele tem que passar por uma porta. Mas aí a porta de 70 centímetros, a cadeira é um pouquinho maior. E aí você tem que obedecer aquelas normas ABNTs. E em São Paulo, essas normas elas já estão elas já vêm sendo requeridas por leis municipais. Mas como ficam essas discussões, e aí
elas não são efetivadas. Mas existe na prefeitura um órgão que cuida disso, e principalmente na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Não é exatamente o tema do nosso programa, mas eu gostaria de ouvir. Não, eu gostaria de ouvir a gente está nos minutos finais, eu gostaria deste bloco, eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre o seguinte: a redação do Enem, este final de semana, foi sobre surdo e mudo. O que traz o tema da inclusão. Da inclusão e dos deficientes. Dos deficientes, né? Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Eu não gostaria de encerrar esse bloco sem ouvir sua opinião sobre se foi apropriado ou não este tema como matéria do Enem. Olha, eu festejei muito, eu pessoalmente, e nós, principalmente da ordem, né, que estamos nessa primeira luta aí contra essa discriminação ou para essa inclusão desses deficientes. Eu festejei muito porque eu entendo que a visão de longo prazo e a juventude já não tenho tanta, eu já tenho uma esperança maior com uma prova de um Enem, por exemplo, caindo uma dessa, porque já veio no colo da juventude de hoje, e todos aqueles que estão lá, que fizeram a prova, eles não vão esquecer jamais da inclusão eles chamaram inapropriadamente de surdo, né? O deficiente, o deficiente auricular, né? Enfim, ou os deficientes auditivos, perdão. Que hoje você não pode errar o palavreado. Até fiz um curso lá nas diversas secretarias para a gente não errar. Claro, porque você não pode mais falar deficiente mental, deficiente intelectual. Você também precisa daquele politicamente correto, que muitas vezes não dá. Mas no questão do Enem, não dá para ser politicamente correto, porque o jovem não entende. Então foi direto a política dos surdos. Achei fantástico. Achei fantástica a reação dos jovens. Aceitaram bem, porque eles aceitam as diferenças como talvez uma geração anterior não aceitasse. Como nossa não aceitava. Não aceitava e tem dificuldade para aceitar. E como os antigos também. Né, que chega lá em Roma, os deficientes eram jogados na parede. Quando era visto a deficiência logo ao nascer, se jogava do penhasco. Coisas assim que hoje em dia, graças a Deus, com a evolução dos direitos, principalmente os direitos humanos, os nossos direitos dos cidadãos e tudo mais, para todos sermos iguais. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, já volto já. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Voltamos já. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage,
e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Hoje, recebendo o Dr. Marcelo Vilaça. O tema do nosso programa hoje é condomínio. E no primeiro bloco nós falamos dos problemas em geral que tem dentro de um condomínio. Retomando o assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje a gente vive a era da modernidade. E na modernidade, ou pós-modernidade, como queiram alguns, ou segunda modernidade, como queiram outros, há inovações. E uma das inovações que o politicamente correto trouxe é chamar o condomínio chato de nocivo. O que é o condomínio nocivo? Eles tentam, Martim, fazer essa conceituação. Mas o certo mesmo é o seguinte, é aquele condômino que reiteradamente, tem conduta reiterada. Reiterada, por várias oportunidades, depois que eles estabeleceram quase todas as multas que se podem estabelecer dentro daquele corpo e possíveis, tanto na convenção quanto no regimento interno do edifício, que mesmo assim ele continua com aquelas práticas, vamos chamar assim, odiosas, ou que sejam aquele tipo antissociais mesmo. O exemplo clássico, que é um dos primeiros julgados nesse sentido. Mais um detalhe antes de entrar no julgado. Além de todas essas multas, etc. e tal, você precisa chegar num ponto onde ela vai parar. São essas multas, são 10 vezes o valor do teto, acho que da multa ou do condomínio. São 5 primeiro, depois 10, todas aprovadas em assembleia. É um processo grande para você chegar a essa equação final dele ser excluído. E essa exclusão ocorre sempre judicialmente. Tá? Então, um dos primeiros casos a ser julgados pelo tribunal, de uns 10 anos atrás pelo menos, o Código é de 2002, foi em 2007, esse julgado aqui do Tribunal de São Paulo, foi o seguinte, que um sargento da PM andava armado e intimidava a todos no prédio armado. E ele naturalmente teria que andar armado por ele ser um sargento, ou, enfim, até por força da própria segurança dele. Então mas ele usava da figura, não só da figura, mas como aquela parte dele de intimidação, para intimidar as pessoas. Ele gostava? Ele gostava de intimidar e colocar as pessoas em xeque, vamos chamar assim, ficar todo mundo desesperado dentro do condomínio. Já truculento, um homem truculento. Mas tudo isso é prova. Como você sabe, isso daí tem que ser em juízo. Sim. Então você faz na questão condominial. Mas eu estou assumindo que isso é um dado já aprovado naquele processo. Não, isso daí já está aprovado, entendeu? Então veja bem, você precisa, para você chegar nessa condição, você precisa chegar ao máximo possível das reclamações, o máximo possível das punições, e depois ainda ir contra a pessoa, ou o possuidor, ou o proprietário da coisa, do bem, que é uma coisa pesada dentro do direito. A perda da propriedade. Muito pouco se falar em perda de propriedade, porque a propriedade vem lá de trás, que você pode defender com a vida, você pode valer menos... defesa da propriedade. Você pode defender, você pode... É até um direito maior até que a vida lá atrás, porque todo mundo, os povos foram se fixando pela propriedade, por essa coisa pesada. Voltando ao assunto, você retira da pessoa, pelo que a jurisprudência e pela que a doutrina principalmente diz, ou a figura do condomínio nocivo é isso. Você, por essas práticas reiteradas, ele perde o direito à posse daquele imóvel. Ele não pode mais usar e fluir.
Nossa Senhora. Entendeu? Então é uma coisa pesada. Então por isso que tem que ser levado a juízo com ampla prova, também além daquelas provas produzidas já naquelas várias, diversas fases administrativas, né, que a gente chama de dentro do condomínio. Chegou uma pergunta aqui a propósito disso aqui, é do Michel Júnior, ele é do bairro de Santana. Bem-vindo, Michel. Bem-vindo. E ele pergunta, os casos de condômino de reiterado comportamento antissocial, a lei autoriza a cobrança de multa? Sim, lógico. Ela não só cobrança de multa, se não estiver, essa multa não estiver no regimento, porque é o seguinte, vamos lá, condomínio. Para você fazer um condomínio, você precisa primeiro instituí-lo. Instituí-lo ou por escritura pública ou por testamento. Ou por escritura pública ou particular ou por testamento, mas sempre tem que ser registrado no registro de imóveis da circunscrição daquele imóvel. Depois disso, você vai fazer com aquelas divisões todas, ficou faltando essa coisa na primeira pergunta que você me fez no outro bloco. Depois disso, você faz aquela instituição do condomínio, registra, e depois de instituído, você vai fazer as regras daquele condomínio, né? Quando você não tem o prédio pronto ainda, você faz o memorial de incorporação, que é o do incorporador, onde você vai estabelecer exatamente o que é área comum, o que é área, o que é área individual, enfim, o que é parte comum, o que é área individual, que são os antagonismos a que eu me referi no bloco anterior. É a propriedade sem você, é sua propriedade mais de outras pessoas. É o antagonismo da propriedade individual com a propriedade privada, né? Enfim, com a propriedade comum e da propriedade privada. Voltando, na questão do condômino aí, que ele fala reiteradas vezes, você realmente precisa caracterizar isso. A lei, o Código Civil, 1300... Não importa. Enfim, do 1330 alguma coisa, que 36 ou 38, ele deve estar por aí. 1330 alguma coisa, ela é realmente que daí para frente ele trata do condomínio e ele fala da multa. E para falar em multa, tem uma pergunta aqui. E também das medidas dessas multas. A Elizabeth Jardim Paulista, bem-vinda, Elizabeth, e ela pergunta, o valor da multa condominial depende da deliberação da Assembleia? Sim, depende. Sempre vai depender e tem que ser aprovada por aquele mínimo colocado. Eu acho que, se não me engano, são 2/3 daquele para você mudar, ou então 1/3, 1/5, uma coisa assim. É que são muitas as coisas, mas precisa da Assembleia sim. E a Ana Beatriz do Sumaré, bem-vindo. Ana Beatriz, ela é do Sumaré, e pergunta, qual será o valor da multa? Aquele fixado. Existe um valor de multa que eles podem fixar, eles só não podem, só o acessório não pode seguir, não pode ser mais que o principal, só não pode ser mais caro do que o condomínio do mês. Ou você pode estabelecer 5, porque o código diz em 5 em primeiro lugar, 5 condomínios. Deus me livre. 5. E depois, sempre aprovado em assembleia, com essas reiteradas vezes, pode chegar a 10. E aí, chegando a 10, o que faltar, o que for para mais do que isso, mesmo sendo mais de 10, mais do que isso, você em juízo ele vai só aceitar até aquele limite de 10. E nós temos, está tudo numa sequência que está respondendo, estou pegando as perguntas, estou recebendo. Sem problema. O Roberto Lucas, bem-vindo, Roberto Lucas, nós estamos aqui com o Roberto Lucas, é da Vila Mariana, estamos aqui com o doutor Marcelo, e ele pergunta, as inovações trazidas em relação ao condomínio permitem a exclusão do condômino nocivo? Sim, principalmente... Do chato, vamos do chato. Não é um chato, né? Não é um chato. Tem que ser um chato antissocial e que não seja, e que atrapalhe essa motivação de antissocial dele, atrapalha a convivência com todos. Porque, veja bem, você precisa viver em paz e harmonia dentro daquela comunidade. Se nas áreas comuns você nunca vai ter essa tranquilidade, como é que você vai viver? E o Maurício Fanark, do Cambuci, bem-vindo. Maurício, nós estamos atingindo lá o bairro do Cambuci. E ele pergunta assim, o que é o antissocial? Você falou, eu olhei aqui.
Antissocial. O que é um cara... E aí, como é que nós vamos lá? Para cada pessoa, você vai ter uma caracterização do que aquilo é antissocial. Nós temos que ir sempre na definição do homem comum, né? Ou do homem normal. O homem é a medida de todas as coisas. Daquela medida. Então, aquela medida do homem normal é que vai dar essa medida da antissociabilidade daquele indivíduo. Mas ele pode ser festas até alta da noite, não respeitar o regimento, não respeitar a convenção. Porque quando você entra em condomínio, você tem que saber quais são as regras. Por exemplo, você se mudou para aquele prédio, alugou, é bom você saber, me dá uma cópia da convenção, me dá uma cópia do último regimento interno para saber as regras de conduta para a gente poder se moldar. Aquele condômino que resolve beber todo final de semana e fazer confusão. Isso todo prédio tem um cara que é assim. Tem. A maioria deles. Pode ser, ou a maioria dos casos. Esse é o antissocial. Sai batendo em todos os carros. Sai batendo, brigando com os vizinhos, xingando, falando palavrão. Chama a atenção das crianças. É aquele chato mesmo. É aquele que assiste, põe bermuda, camiseta regata, fica falando palavrão durante o jogo. Isso. Vai não sei o quê, vai time A, vai time D, aquelas buzinas, etc. E tal. Esse é um antissocial. Veja bem, esse pode ser um antissocial se ele for assim considerado dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto. E se for, como falei, tem que ser reiterado. Aqui nós não podemos esquecer que o direito de propriedade é complexo e é uma pedra fundamental no direito. O direito foi construído com o direito lá atrás, pelo direito da propriedade. Por isso que você está muito influenciado pelo professor Álvaro Vilaça. Não, mas bom, também teria que estar, né? De toda forma. Mas essa é uma boa influência. Mas bom, tem gente que acha, tem gente que não, mas tudo bem. Eu posso ser um antissocial. Pode ser. No meu prédio, mas enfim, toda forma. Eles vão usar isso contra você. Não, sei, lógico que vão. Mas enfim, não é essa questão. A questão é o seguinte, é que a propriedade, o que mais chama atenção nessa regra, Martim, é o seguinte, que veio do código, veio pelo código, e que já se desenhava em 64, na lei antiga, feita pelo professor Caio Mário, Deus o tenha, né? E que era um gênio nessa questão de condomínio e incorporações, Caio Mário da Silva Pereira, ele já vislumbrava a figura daquela pessoa que destoasse daquele condomínio. E no código anterior nós não tínhamos essa condição de retirar, fazer essa abstração de você pegar e falar assim, olha, a partir de agora você chegou num limite, meu amigo, ou meus amigos, que não chegou num limite que você não consegue mais viver na sociedade, nessa sociedade aqui, nesse ciclo pequeno de condôminos. Você não consegue mais. Vai viver em outro lugar. Entendeu? Então vou te tirar a tua posse, não vou tirar a sua propriedade, mas vou tirar a sua posse, vou impedir a sua posse por uma figura de ficção, para poder exatamente exercer o condômino nocivo. Eu vou bancar o chato agora, vou encerrar aqui e vou para o intervalo. E voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, conversando sobre um tema sempre atual, sempre permanente, que é condomínio, a vida em condomínio. Falamos diversas coisas nos blocos anteriores e eu gostaria de entrar sobre coisas modernas que estão ocorrendo nos condomínios hoje em dia. Por exemplo, o famoso Airbnb. A pessoa tem um apartamento determinado do prédio e passa a fazer locação, ou seja, do quarto ou de quartos ou do próprio apartamento todo. Ou seja, cada dia que passa ou cada semana que passa, vai uma família, uma pessoa diferente habitar no prédio. Um prédio estritamente residencial, não é um prédio comercial. Não, isso pode. Como é que se conceitua isso? É difícil não responder que isso daí é possível. Não é possível. Depende sempre vai depender, Martin, sempre vai depender, pessoal de casa, sempre vai depender da natureza natureza do condomínio. Não. Aquilo quando eu falei, que quando você vai instituir o condomínio, esse condomínio aqui é misto. Não, eu tô falando residencial. Residencial, dentro da nossa legislação é impossível, vamos chamar assim. Quer dizer, impossível não, mas é passível de você ter uma obrigação de não fazer, dada por um juiz, um pedido de ordem até, para que não se alugue daquela forma, não use ele pode até se transformar no condômino nocivo, esse senhor, essa pessoa que está, esse cidadão que está alugando para esses fins, principalmente esses, porque é o seguinte, compromete várias coisas, compromete segurança, compromete enfim, o valor da propriedade, compromete várias coisas, compromete até você mesmo que não sabe quem são seus vizinhos. Já não sabe mais, porque uma hora tem o pessoal na piscina, outra hora você não sabe se é ou se não é, então fica uma coisa de louco, você não sabe como é que faz, e principalmente nos residenciais que são bem fechados, que são exatamente, como a gente falou, é uma dificuldade já você aglutinar as pessoas, famílias, em um prédio, um em cima do outro. Que a gente brinca, né, na gíria, que é uma favela de luxo, né, porque é um prédio, um apartamento em cima do outro. E, enfim, já é difícil essa arte de convivência. E ainda com essa vai e vem, não existe. Se você quer fazer isso, então faça num edifício que tenha como se fosse aqueles edifícios que são feitos como a parte hotel, como flats, etc, etc. Aí sim, você poderia, por causa da natureza jurídica do condomínio, daquele condomínio. Mesmo assim, tem flat que tem restrições tendo em vista a convenção e o próprio regimento interno. Esse assunto de flat é um assunto que dá pano para manga. Vai longe porque aí você pode entrar até profissões... política. Profissões, política, principalmente na política. Política. Até na nossa... Bom, vamos se concentrar aqui. Melhor. Vamos nos concentrar aqui nas perguntas. Enfim. O Diogo do Bom Retiro. Diogo Silva do Bom Retiro. Ele pergunta, prédio residencial pode comportar república pensão? Não, lógico que não, por isso mesmo que não pode o Airbnb. Airbnb. E a questão inclusive, moderna, né? Seria uma pensione daquela antiga, só que então aquele múltiplas famílias morando no mesmo lugar. Aí vira um cortiço. Exato, seria o cortiço. Cortiço, a definição do cortiço antigo. Aqueles cortiços que a gente conheceu em São Paulo, aqui na região aqui de centro, ali da Moca, ali perto, que eram ali.
Por quê? Porque era a residência das famílias, eles não tinham condição de pagar ou de bancar aluguéis, eram aquelas residências que eram muito poucas em São Paulo. Então, aqui, pobres, aqui nós tivemos muitos cortiços, e ainda temos, só que não nessa modalidade de condomínio edilício. É difícil isso. Mas é um cortiço sofisticado, né? Bom, é bem engraçado, é que não dá para não rir, mas enfim, acaba sendo um cortiço desse tipo, porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes. Aí mora cada hora você não consegue. Não, aí nesse caso, então, aí você não consegue. A parte de segurança hoje, Martim, principalmente nas grandes cidades, e no caso de São Paulo é essencial. É essencial, não tem. E não dá para você simplesmente optar ou deixar a pessoa ficar usando um dia outro dia outro. Não dá, isso está parecendo aqueles coisa motel. Uma hora sai, daqui a 5 horas. Sai daqui a 5. Coisa de alta rotatividade. Casa de não, é melhor. Um rendezvous. Isso. Casa de tolerância antiga, luz vermelha, etc. Coisas assim de bailão, enfim, não é nem isso. Chegou mais pergunta aqui. Chegou mais pergunta aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente o Danilo consegue Camargo, responder. da Vila Madalena, fala, ele pergunta, e se as atividades continuarem? O cara é multado. Ele pergunta, se as atividades continuarem, tem que multar de novo, vai multando. Eu já multei, não adianta. Já multou uma vez, já multou duas, já multou, por exemplo, a multa que está na convenção é um condomínio. Aí, que geralmente é isso. Aí depois aumenta para 2, aumenta para 3, aumenta para 4, aumenta para 5. Quando chegar na quinta, você tem que chamar uma assembleia para poder fazer isso que está pelo menos na lei. Você tem que chamar uma assembleia para poder exatamente fazer fazer a aprovação para aumentar, porque aí já vai uma multa de 10 condomínios. Quando chegar aí não tem mais o que fazer, aí você tem que ir para a justiça. Aí a gente chegou no caso aqui de uma pergunta da Adrele Monteira, do Jardim Paulista. Bem-vinda, Adrele. Ela perguntou, como expulsar um prostíbulo? Foi aqui na vez. A moça montou ali um rendezvous ali. Então, aí colocou lá, chamou várias moças para morar naquele momento, naquele local, e com essa crise não há outro lugar para poder passear. Então, chama para próprio de casa, ou enfim, esses namoros modernos, etc. Essas coisas modernas. Realmente não é possível, não pode, dentro do ambiente familiar, nós já temos que nos furtar a muita coisa por causa desse ambiente, ou deixar de fazer. São aquelas velhas, o dar, fazer e não fazer, né? Aquelas obrigações. O condômino tem obrigações e direitos. Se ele abusar dos direitos que ele tem, ou se ele abusar das obrigações, ele sempre vai ter responsabilidade. Quando se quebra a obrigação, nasce a responsabilidade. Então, dentro toda a bagunça, se transformar num prostíbulo, pelo amor de Deus, aí realmente caberia até um pedido de liminar na justiça. O Bruno Conde, que é da Barra Funda, bem-vindo. Isso sim. Ele perguntou em cima aqui. Fala, como expulsar? Esse caso aqui, como expulsar? Como terminar com isso? Precisaria fazer todas essas questões, ou não, se é uma questão dessa que já está mais do que comprovada, você já pode ir direto na justiça e falar, olha, o meu condomínio é um condomínio estreitamente residencial e, por favor, eu preciso de retirar essas pessoas. Elas podem ser até os ocupantes, não precisa ser... E aí quem vai responder é ela junto com o proprietário, inclusive. Porque aí ele é expulso, vai ter que ser expulso, a exclusão do condômino nocivo é exatamente nesses casos extremos. Exatamente, a justiça, não tem o que fazer. A Tama Oliveira das Perdizes, bem-vindo, Tama. Ela pergunta, isso seria o uso abusivo da propriedade? É a quebra da função social da propriedade, é exatamente a quebra da função. Vamos chamar assim, seria um chute no joelho, né? Aquele chute na canela, no joelho, para quebrar o joelho da função social da propriedade. Você transforma, porque você está transformando, como nós estamos falando, nós estamos transformando uma propriedade estritamente residencial. Familiar. Uma unidade familiar. Familiar, com segurança, com várias coisas previstas. Com valores, enfim,
por mais que hoje estejam deturpados ou não, pouco importa. O que importa é que aquele condomínio ele foi feito para ser daquela forma, então daquela forma será. Se eles querem fazer essa bagunça, essa baderna, ou esse uso diferente, porque bagunça e baderna também flat não dá, mas esse uso diferente daquela propriedade, ou ela está prevista na convenção e nos regulamentos internos dele, ou então tem que ser em outro lugar, tem que ser em outra. Não pode ser em condomínio edilício, abre uma casa, aí vai ser o vizinho, vai ser direito de vizinhança, entra na lei anterior. É outro problema, né? Que é a lei de vizinhança, que é quase a mesma coisa, só que colocada uma em cima da outra. É uma casa. Em vez de colocar na horizontal, monta na vertical, vai para vertical. Monta uma casa de tolerância, enfim. Exato, luz vermelha, enfim, para não falar outras coisas, de prostíbulo, como ele falou aí, eu não quis usar o termo antes, mas é isso aí. É o termo. Realmente que não é ilegal. Não seria ilegal. Outra, hoje em dia com a modernidade, pode falar, olha, estou recebendo meus namorados, mas 5 por dia, 10 por dia, 3 por dia, 5 por dia diferentes. Não, atenta contra a moral e os bons costumes. Também, então, isso daí vai tudo, óbvio que é uma ordem judicial urgente, acho que não precisava nem ser multado. Tem uma pergunta aqui, é do Jaime da Vila Progredior, infelizmente. Está com 2 minutos, não sei se a gente consegue responder. Vou deixar. Não, ele fala sobre síndico. Eu acho que ele faz uma pergunta um pouco extensa, parece simples, mas eu estou examinando a pergunta dele. Eu vou fazer na abertura do próximo bloco, do quarto e último bloco. Pode falar. Eu vou encerrar esse bloco por aqui. Voltamos já no quarto e último bloco, do programa Direito e Globalização. Tá bom. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Marcelo Vilaça. Dr. Marcelo Vilaça, especialista no tema de hoje, condomínio. E veio uma pergunta a propósito que eu não fiz no bloco anterior, eu acabei de vê-la, vou fazer agora. É do Jaime, da Vila Progredior. Bem-vindo, Jaime. Você participa aqui com a gente, o Jaime, e ele fala, em que situações que o síndico pode ser substituído? E se é necessário uma Assembleia Geral ou uma reunião de condomínio ordinária? Bem,
A resposta não é tão... É um pouco extensa, mas não é bem objetiva. Vamos lá. Existe um artigo do Código 1348, parágrafo 2º, se não me engano, ou está ali, as formas de substituição do síndico. No caso esse condômino que tem essas provas contra o síndico, que ele não está administrando de forma convenientemente o condomínio, ou com algum desvio, qualquer desvio de conduta dele, pode ser pedido. Mas o condômino, internamente, ele precisa de pelo menos 1/4 dos condôminos proprietários, ou daqueles que têm, de assinaturas, para que ele possa entrar pedido até para a própria administradora ou para o próprio passar uma circular no prédio, convocando uma assembleia extraordinária para esse assunto. E se ele tiver que esse 1/4 já admitiu que aquele síndico não está se comportando da forma administrativa como deveria pelo prédio, se aquele 1/4 a Assembleia já entra destituindo o síndico e nomeando outro. E precisa ter quórum qualificado na... Nessa Assembleia precisa ter, aí é o quórum normal de Assembleia. Os que estiverem presentes, 50% mais um. Pode destituir o síndico. Exato, mas os que estiverem presentes. E aqueles que também... Porque tem os devedores que também não podem participar. Não podem participar. Não podem participar. Pode participar, mas não pode participar com votação. Com direito a voto. Não tem Agora, direito a voto. Na hipótese, vamos fazer o seguinte, nem sempre há consenso nisso, sabe? Que o síndico, às vezes, você descobre uma coisa e os outros não estão a fim de comprar briga. Pode, isoladamente, o condômino que se sentir atingido por um ato de um síndico ingressar na justiça? Se ele tiver as provas definitivas ou constitutivas daquele deslize ou daquele desvio de conduta, ele pode ingressar, sim, sozinho na justiça. Não é necessária aprovação? Não é necessária aprovação de ninguém, porque aí é um indivíduo, é o condômino entrando contra o síndico com aquela prova lá que contratou com superfaturamento, subfaturamento, enfim, tá tudo na moda hoje. Hoje virou moda, né? Enfim, hoje tudo tá com isso daí, só que todo mundo tem que zelar e olhar nas suas contas principalmente, pedir olhar as prestações de contas. Quando for aprovar, é muito bom, é meio chato ir nessas assembleias, é chato, mas precisaria ir. Tem que ter essa participação. Porque senão o corpo diretivo fica, com o tempo ele fica o mesmo, e aí são reiteradas aquelas situações. E chega uma hora que até de insuportabilidade daquela pessoa que está morando lá e fala, olha, quer saber, vou mudar daqui, porque eu não aguento mais, acho que eu que sou nocivo. E não é bem assim. Pode ser que ele esteja correto e os outros que sejam os nocivos naquele momento. Chegou uma pergunta aqui que todos nós já devemos ter vivido isso uma vez na vida, vivido assim, não. Que a pergunta é do Augusto, ele é lá de Itaquera. Você vê que a gente está espalhado pela cidade, a nossa audiência está espalhada. Fala, se as pessoas não pagam condomínio por anos, aquilo inadimplente por anos, elas não devem ser penalizadas? Sim, elas são penalizadas. O que acontece? Você pode ingressar com a ação, porque a regra... Como é que ele chama, o moço? Deixa eu ver, botar o óculos aqui. Ele é o Augusto. Augusto. Se as pessoas que forem por anos a fio já é demais, seria até negligência do próprio condomínio. Vocês precisam entrar na justiça, porque o imóvel, existem duas formas de você perder um imóvel, né? Você pode perder por dívida de condomínio, que a gente chama de próprio terreno, é difícil, né? A coisa responde pela dívida. O imóvel, se a pessoa não tem dinheiro, o imóvel vai ser vendido em praça, que seria um leilão público, e você pode perder também por débito de IPTU, essas coisas, que são as únicas formas de você poder perder aquele imóvel residencial seu. Pensando, óbvio, que sempre no bem de família, que seria o último dos últimos, para não ser penhorado pelos juízes, né? Mas
tem muita gente que deixa de pagar condomínio achando que é bem de família. Não, isso daí perde porque a coisa responde porque é o seguinte, todos ali estão juntos para dividir aquelas despesas, para irmanamente, fraternalmente, andar naquela piscina, passear, andar pelos lugares comuns, etc. Ter acessibilidade a tudo e a todos. Todo mundo pode ir à sauna, todo mundo, se tiver horário para homens, se tiver horário para mulheres, desde que estejam colocados todos no regimento interno, regulamento interno. Mas não adianta aquele que não paga. Não adianta você ir lá e cortar a luz dele, você não pode fazer nada disso, não pode impedi-lo de entrar, trocar a fechadura da porta, por exemplo, se não tem gelador, alguma coisa, você não pode impedir de usar a garagem, você não pode nada disso. O que você pode fazer é ir à justiça, pedir que aquele cidadão pague, sob pena de o juiz puxar o imóvel para um leilão. E hoje, Martim e Augusto, né? Augusto. E hoje, Martim e Augusto, hoje os juízes estão mandando a leilão mesmo antes da segunda instância. Eles já estão mandando quando da primeira instância, porque como saiu uma matéria ontem no Jornal Nacional sobre isso, eu vi. Ou no Jornal da Cultura, um desses jornais. Eu não vi. Mas, enfim, os juízes, eles não é que nem a questão da prisão, mas a questão aqui é o seguinte, porque a coletividade é tamanha. Não, causa um dano. Causa um dano para a coletividade porque você está onerando todos. Todo mundo vai ter que pagar um pouco mais para poder cobrar aquilo e você está usando. A hora que você pagar, você repõe. Mas, poxa vida, até lá, o que vocês vão fazer? Todo mundo não vai mais usar nada porque não tem condição, tem que mandar o funcionário embora. Como é que faz? Então, se a pessoa não pode morar ali, vai ser vendido, vai ser pago, todas as despesas do processo e também primeiro do condomínio e depois do processo e tudo e o que sobrar fica para a pessoa, ou se sobrar, né? Se sobrar. Mas são as multas, juros, cabe tudo que está na convenção. Esses débitos têm que ser pagos com juros, que acho que é 1.336, se não me engano, é 1% ao mês, porque a mora é imediata, não precisa ser citado. 1% ao mês mais 2%, até 2% de multa, que foi aquela briga que deu quando saiu o código, se ele ia manter os 20%, 10%, que cada um cobrava, cada condomínio cobrava uma coisa, cada administradora cobrava uma coisa. Nós estamos com o tempo estourado aqui, eu vou te dar os 2 minutos finais para suas considerações e vamos para o encerramento. Marcelo, a vida em condomínio é uma coisa muito difícil, mas a gente pode torná-la fácil se obedecermos às regras que todos votaram por elas. Importante é votar, participar dessas votações e dar as suas ideias, mesmo que elas sejam vencidas democraticamente. Aquele corpo geral de todas as pessoas que moram naquela edificação, se elas conseguiram ter essa harmonização na hora de ser democráticos e entender que democracia não é só ganhar aquilo que você, o seu time do coração, seu partido político, não. Mas a democracia ali, dentro daquela convivência, é a convivência. Seria para aquelas regras serem votadas para aquela convivência mínima das pessoas, isso seria vamos chamar assim, um grande avanço para a sociedade e para um respeitar o outro. Todos somos iguais e precisamos desse respeito aí geral. Acho que seria essa a mensagem. Muito obrigado. Imagina, agradeço. Você viu, foi um sucesso. Quantas vezes precisar. Uma vez por mês você está aqui, não é? Uma vez por mês. Sem problema, estaremos sim, para responder as perguntas aí dos amigos. Eu vou me despedir, agradeço a você. Muito obrigado, Martim. Vou me despedindo por aqui, até a próxima semana. Até lá e obrigado.